Então, estamos aqui no nosso encontro multidimensional, frequências elevadas, e hoje vamos expandir sobre o que você veio fazer aqui. E essa é uma boa pergunta, né? Para trazermos a consciência, parar, silenciar, perceber, olhar para a vida, olhar para si mesmo, como olhando a sua imagem e vendo você e fazer esta pergunta. Pergunte para você, né? O que eu vim fazer aqui? E eu pergunto: o que você veio fazer aqui, neste planeta, neste momento? E se pararmos por alguns instantes e nos dermos a permissão de silenciar, fechar os olhos e perceber a imensidão, tudo que existe, tudo que há, permitir olhar para essa imensidão. Como que essa pergunta vai ressoar em seu campo? O que você veio fazer aqui? E aqui estamos, chegamos neste planeta e começamos a caminhar. A própria chegada a esse planeta já traz algumas programações, alguns acordos, que é muito expansivo nós estarmos presentes e olharmos para eles em consciência, para perceber o que expande, porque temos livre-arbítrio, e perceber o que não faz sentido, para também termos a liberdade de desconstruir, de finalizar ou de liberar algo do nosso campo, porque o poder do livre-arbítrio é um poder de cocriação 100% em tempo real. A mensagem hoje, mesmo trazendo nessa perspectiva que existe algo maior, que está interligado e que antecede a esse fenômeno, né, chamado vida, e estarmos aqui. A nossa visão, a nossa percepção muda tudo. E nesse momento planetário, essa é a consciência que expande, que são frequências. Então hoje é muito recheado de amor, frequências muito amorosas, de um puro amor, de um amor genuíno, alto amor. Alto amor. Um parar, se olhar, se perceber. E estamos aqui agora, também nesse encontro multidimensional, onde existe um entrelaçar energético. E através consciência, vibração, também aqui estamos interligados e compartilhamos uns com os outros. E podemos perguntar: o que eu vim fazer no planeta? O que eu vim fazer agora nesse encontro multidimensional? E o que eu permito enxergar, ouvir, que trará para minha vida uma mudança, expansão, mudança, com consciência. Porque senão nós podemos entregar a mudança
a um mecanismo que está fora de nós. E aí nós ficamos num lugar de esperar, esperar, viver a vida. Olhe para isso. E aqui chegamos. E quando a gente faz, né, o que eu vim fazer aqui, o que nós pensamos é fazer o que eu estou fazendo. Então, olhe para você agora, o que você está fazendo. E quando nós chegamos aqui para trilhar esse caminho, é como se parássemos, estivéssemos ali num papel de observador e percebemos, mas existe uma programação daquilo que eu vou fazer, como se já tivesse ali um molde, um caminho, algo já me direcionando. Ou você para e olha, bom, eu estou diante de um cenário, e esse cenário eu vou caminhar de acordo com esses programas, ou eu vou olhar para ele, para esse caminho, estando no amor, puro amor, sem julgamento, e na permissão de fazer a pergunta: o que eu posso, né? O que eu posso fazer aqui, agora, nesse momento? Se eu voltar na caixinha dos acordos, dos programas, né, de tudo ali que aconteceu, eu posso perceber que eu trago muitas coisas que eu já vivi para o agora. Porque essas memórias, elas ficam, o corpo registra, as células nossas, elas têm memórias, elas armazenam. E aí o que que eu percebo? Que eu posso estar caminhando, seguindo as informações que estão nestas memórias das células, e às vezes eu posso até pensar que eu estou fazendo algo tão diferente, mas eu vou fazer a pergunta, eu estou 100% consciente daquilo que eu estou fazendo, ou eu percebo que às vezes eu estou repetindo algo, repetindo algo. Então eu venho aqui, começo a olhar a vida e estou agora nesse encontro. E aí eu tenho algo que determina. E vamos trazer o tempo, a idade. Mas eu nasci e sempre colocaram velhinhas na data do meu aniversário. E apague as velhinhas. E eu fui acumulando em anos. Então hoje eu apago tantas velhinhas. E isso é só um hábito, uma cerimônia. E como que você vê isso que acontece em sua vida? Porque isso pode até estar, nesse exato momento, determinando seus próximos passos. Ah, mas chegou isso para mim agora? Com essa idade? É possível? Mas eu já vivi tanto. Eu vou continuar pagando velhinhas. Comece a olhar a vida e traga uma informação que ela é muito valiosa. Quem eu sou? Quem eu sou? E nós somos esse ser que é medido por esse tempo e pelas velhinhas que apagamos, ou somos um ser atemporal? E isso muda tudo, porque eu posso estar em um momento da vida sentindo, dizendo: estou cansado, estou cansada. E medir e definir a vida pelas vezes que eu apaguei as velhinhas. Metáfora. Mas o que tem a ver as velhinhas
também é um programa. O convite desta frequência e o convite de hoje é para termos um olhar, ele é diferente. Então, são novas frequências que podem tornar novas verdades. Depende do que você acredita. O que é uma verdade para você? Então, houve algo errado aí no passado sobre apagar as velhinhas? Gente, tudo que acontece é o mais elevado naquele momento. E ele foi entregue de uma forma que veio de um lugar, que são pessoas que nos amam, de uma sociedade, de um grupo, que aquela era a informação. Só que chega um momento em que a gente para e faz essa pergunta: o que eu vim fazer aqui? E será que a minha idade vai determinar o que eu vejo? O que eu vou responder a essa pergunta? Porque enquanto um ser atemporal, você existe de forma magnífica em todos os tempos, em todos os lugares. Porém, nós ficamos tanto tempo presos em uma caixinha, que é um sistema de crenças e um programa com vários programas aqui, que a gente adquire essa forma. E aí adquirimos essa forma, olhamos para ela, trazemos para o agora, e essa pode ser uma forma do passado, criando o presente, levando para o futuro e dizendo: ah, essa é toda a verdade. E essa é toda a verdade. Você escolheu estar em um encontro multidimensional. Então, você vai medir o seu tamanho pelos anos que você conta em um tempo linear, porque isso pode, nesse exato momento, estar te limitando. Responder essa pergunta, ou a visão que você tem dela enquanto uma consciência, pode ser algo que está te bloqueando, limitando, trazendo aquele conceito que, na verdade, ele é reproduzido. Então, pare e observe. Meu corpo, o seu corpo, e você vai para a energia bem, né? Eu sou e o nosso corpo, ele faz parte da consciência do nosso ser, porque ele é inteligente, ele tem consciência. Porém, nós ouvimos o corpo ou nós enviamos informações repetidas para o nosso corpo, de acordo com o nosso sistema de crenças, e ele vai sendo moldado a esse sistema. Meu corpo ouve cada palavra que eu imagino, que eu vibro e que eu verbalizo. Então, o seu corpo traz as marcas das suas palavras, dos seus pensamentos, da sua vibração. Pare por um instante e veja o seu corpo. E você vai perceber que o seu corpo traz essa informação, ele mostra essa informação. E você ainda pode fazer uma contagem no tempo. Nossa, nos últimos 10 anos ou 5 anos, como que eu estou? E aí olha para o seu corpo que ele vai te falar. E o que ele te falar são seus pensamentos, sua vibração nesse período e antes disso. Não conte o tempo esperando o que aconteceu no passado e com os seus antepassados. Não conte o tempo com
essa visão, esperando exatamente o que está lá para ser reproduzido no agora. Quando eu digo encontro multidimensional, são frequências. E eu digo, vamos estar aqui, e quem faz ao vivo, presente, consciente, porque são frequências. E o seu cérebro vai buscar isso, como ele busca se as coisas sempre foram assim. E agora está perguntando o que eu vim fazer aqui. Mas eu vou olhar para essa pergunta utilizando um novo sistema de crenças. Então, algumas coisas aí estão pedindo para serem mudadas. Porque o próprio corpo, você pode dizer, mas ele tem predisposições. É, que está aqui disponível. Mas para onde que eu vou olhar? Que informação que eu vou dar para o meu corpo, para as minhas células, que formam uma unidade, né, que é o meu ser, campo mental, campo emocional, etérico. Esse campo ele conversa. E se você parar para pensar, nossa, o meu corpo está esperando eu estar consciente com ele há quanto tempo? Desde que nascemos. A gente sempre vai sair e perguntar para os outros o que temos e o que eu tenho, o que eu tenho, e conta a história e o que eu tenho, e porque minha cabeça dói, porque isso acontece, e a minha voz, aí tem alergia e eu tô gripada. Imagina, a gente está perguntando, mas o corpo, ele sou eu. E isso é para te trazer uma percepção da multidimensionalidade. Como que eu me vejo separado ou tão distante de algo que sou eu? Então eu posso programar diferente a intenção pura. E aqui eu já tive pessoas que relataram que em encontros multidimensionais, onde você permite receber tratamentos, frequências, atualizar. Olha, eu já percebi mudanças, eu já percebi. É nítido, né? É real. E se você olhar para isso e perceber e dizer, mas tem muito mais? E se eu acreditar e olhar com a intenção pura, o que mais existe e está disponível? E eu vou voltar a falar. Uma coisa que é muito fácil é eu voltar a um velho hábito. Nós somos um sistema de crenças. Eu existo, estou aqui, agora nasci, estou na minha vida, isso é tudo que é tudo que está acontecendo. A partir disso daqui, vão ser crenças daquilo que eu acredito. Então, eu vou criar um sistema de crenças o tempo todo, ninguém fica sem crenças. E quais são as que você está alimentando? Por isso, antes do tratamento multidimensional, porque na verdade, vamos dizer, no final tem o tratamento. O tratamento começa quando você tem a intenção de estar aqui, porque você deu permissão. Eu permito estar aqui. Eu vou ouvir algo que no meu campo são novas informações, que vai mexer no meu sistema de crenças. E é esse mexer que faz a mudança se você escolher.
porque requer uma ação. E como a minha vida mudou? Eu trago e fofoco de mim. Quando eu cheguei pela primeira vez, e na verdade eu já contei essa história várias vezes. Na verdade, quando eu comprei o curso, eu não sabia exatamente o que era, mas eu disse: eu quero. Isso é uma frequência, isso é o que vibra. Algo ali ressoava no meu campo e, mesmo ali, inconsciente, intuitivamente, aquilo batia na porta. Se você não para se ouvir, perceber qual será a sua próxima ação, esse programa aqui, gente, ele repete. E se a gente baixa a frequência, o que ressoa nesse campo começa a bater na nossa porta. As informações vai ficar vindo na vida e você fala: por que está acontecendo isso? E aí, às vezes, não consegue ter clareza, não consegue ver. E um programa é preciso sofrer para evoluir. É difícil. Tenho que fazer sacrifício e por aí vai. E aí olhamos um caminho novo com o mesmo sistema. E você para perguntar o que eu vim fazer aqui? Leva essa pergunta para a semana. O que eu vim fazer aqui? Parece que o que eu estou fazendo agora eu fiz há 30 anos, 20 anos atrás, 10 anos atrás, estou fazendo e vou levar. O que eu vim fazer? Existe algo na multidimensionalidade que é o chamado salto quântico. É o salto de fé. E eu falo que foi, por exemplo, quando eu comprei lá o curso. Eu não sei o que tem, mas é para mim. Gente, isso vibra no campo e você para e percebe, porque senão esse linear aqui, com esse conjunto de crenças e programas, está muito cheio, você não vê além dele. Você vê o que está rodando nele. É quando entra o procrastinar, o autossabotar, o deixar para depois, porque são aquelas crenças que vão sendo reproduzidas. Cláudia, mas o que fazer com os programas e quantos programas eu tenho? Gente, são inúmeros. Não dá, não vai contar os programas, não vai contar as crenças, você vai definir pela forma que você pensa que é. Então, escreva aí, como é que eu sei os programas que eu tenho? Pela forma que você pensa que você é hoje, agora. E se você veio aqui para ouvir essa frase traz uma expansão. Então, os programas que eu tenho, ele se, eles se mostram na forma com que eu me vejo, com que eu penso que eu sou. Então eu penso que a minha idade, tá, não dá mais. Ah, tô velho demais. Ah, já fiz isso. Ah, não consigo fazer aquilo. Ah, não tenho tal habilidade. Como você se vê? Como você se vê? E ainda porque é um programa, ainda tem o programa da vítima, que aí eu paro, olho e o outro tá fluindo e eu tô aqui, vítima. Às vezes julgo, às vezes não, às vezes consciente, às vezes inconsciente, porque tem um emaranhado. E hoje esse encontro veio com essa frequência, puro amor, amor genuíno, alto amor. Existem programas de querer salvar todo mundo. E eu?
E eu, quando entender que tudo muda através de você, da sua vibração, porque esse é o campo que eu atuo. Isso é expansão, é o salto quântico. Aquilo que você pensa de você, da sua vida, você responde a pergunta: o que eu vim fazer aqui? Aí você cai na definição. Ah, eu vim ser mãe, eu vim trabalhar demais, eu vim morar nesse lugar. E aí vão as definições, gente. Definição, 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 definição. E a definição é caixinha, 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 caixinha. Você realmente é isso? Se você é um ser magnífico, atemporal, então eu estou morando no Brasil, em Goiás. Eu estou, e você está o quê? Enfermeiro, engenheiro. Eu estou, filha, eu estou. Isso daí mexe no sistema de crenças. Observe. Quero então responder essa pergunta porque eu quero mudar a minha vida. Mude as crenças. Como? Frequência. Frequência, nível de vibração. Vamos pôr isso em linhas. Então, eu nasci e vou caminhar pela vida. E como que eu vou caminhar pela vida? De acordo com a faixa vibratória que eu vibrar. A minha vida não vai ficar na mesma faixa vibratória, porque eu sou um ser que muda. Então, eu consigo identificar perfeitamente na minha vida como é que está a minha faixa vibratória pelo que está acontecendo comigo. Se eu estou aqui, se eu estou em expansão e se eu estou passando por uma outra vibração. A faixa vibratória, gente, ela mostra o que está dentro de nós. E como que isso vai manifestar na vida? Naquilo que está acontecendo. E você, Cláudia? Estou aqui, facilitadora, facilitando o que está disponível, que já foi acessado, porque eu também, em contato com outras pessoas, acesso a faixa vibratória delas, que conversa com a minha e que conversa com vocês que chegam. Então, vão facilitando, porque chega um momento de perguntar o que eu vim fazer aqui e em estado de consciência expandida, que é ser. Não vai precisar falar. Eu vou vibrar e isso vai ressoar com o outro e que ressoa com o outro. Então, eu mudo o outro mudando o meu campo. Mude suas crenças e esteja muito presente, porque distrações, piloto automático, repetir hábito te leva rapidinho para os hábitos e para os padrões antigos. Aí é aquilo, né? O ciclo volta. Estou correndo atrás do rabo. O ciclo volta. É uma era da consciência, é vibração, é frequência. E quando você se coloca nesse movimento, acontece algo aqui e você vai perceber que você mudou a sua frequência, a sua vibração, porque vão acontecer sincronicidades. Acontece alguma sincronicidade. Você chegar em um lugar e aquele lugar ter algo, encontrar uma pessoa e ali o que tem, ou alguém precisa de algo e você está ali justamente para essa troca energética. Não é somente sobre dinheiro,
É sobre energia que está disponível, frequências que estão disponíveis em seu campo. Dinheiro é uma das possibilidades. E nessa trajetória, como eu digo, eu fofoco de mim. Porque eu comecei com um curso que eu não sabia o que era, fazendo troca com outra pessoa. E eu disse: Uau, eu posso aplicar em mim? Acessar mais de quem eu sou? Então, meus dons, talentos, habilidades extrasensoriais é como se fossem anteninhas, né? Que é a pineal, é uma antena que conecta com partes mais elevadas minhas e eu não estou vendo e percebendo. E o que foi acontecendo a partir dessas trocas? E eu disse: e aqui? E aqui? Como que eu vou usar? Porque o que é seu, ele já está aí. Eu e nem ninguém vai aí para falar assim, olha, acordou, despertou. Na verdade, só facilita o processo, e isso pode ser eu dizendo algo que você acessa em você, o que já existe. É incrível, né? Então, o que você veio fazer aqui? Experienciar o que já existe em um grau elevado de expansão. E o que te limita ainda? Iniciações é um caminho, é uma forma. Cláudia, eu quero fazer isso sozinho ou sozinha. Eu até já pensei isso em alguns momentos. Existe um caminhar, uma parte que é só, mas existe uma parte de que existe algo que está disponível e romper essa camada é quando aparecem os facilitadores. Porque se eu tivesse ficado lá naquele ponto e não tivesse dado o próximo passo, eu estaria na mesma faixa vibratória. E hoje, quando eu olho quantos movimentos, eu falo, a faixa vibratória mudou, porque eu mudei, mas eu entrei em permissão. Olhe para isso. A beleza desse ensinamento de cocriação, daquilo que é possível. Converse com o seu corpo. Não permita que essa contagem do tempo linear de idade determine o que você veio fazer aqui, ser multidimensional. Como que você vai limitar em uma definição que é um programa de um tempo linear? Cláudia, mas agora? Isso chegou para mim agora? Se chegou agora, é porque é agora que você está pronto. O corpo é parceiro nesse movimento, porque eu estou aqui. Então, o meu corpo traz a consciência de quem eu sou. E eu estando em profunda conexão com eles, eu coloco novos programas. Por isso, cura, expansão, novos pensamentos, questões físicas, enfim. Ou você veio aqui para quê? Para sofrer? É, pagar, 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 pagar a dívida, repetir o padrão, manter a pegada, essa crença, escravo, servidão e fazer e curvar. Então, quais são as amarras, as correntes que eu permito liberar? Primeira coisa, primeiro ponto, e quem estiver anotando, olhe para o sistema de crenças com uma nova percepção. Eu vou perceber algo novo que está aqui. Olhe, olhe de novo, porque senão isso vai estar do seu lado disponível. Se você estiver nas distrações, nos mesmos hábitos, auto-julgamento, não perdão, gente, vai estar aqui do lado. Eu não vejo, eu não acesso. O outro que entra na permissão, pelo simples fato de permitir, ele acessa. Então, observe.
Observe. Tempo, idade é um programa. E esse programa nos limita ao ponto de determinar os meus passos, ao ponto de definir o que eu vim fazer aqui, nesse momento, de acordo com essa linha temporal linear. É tempo disso, agora é tempo de juntar o dinheiro, agora é tempo de ficar doente, é tempo de. Gente, é como o tempo vem. E aí, se você anotar isso hoje, você já deu, né? O seu salto. Eu sou um ser atemporal. Não se defina mais. Cláudia, então eu não vou escrever minha idade? Não escreva. Não escreva. A minha amiga, em plena energia, em plena, na hora de cantar o parabéns, ela põe lá 5 pontos. Eu falei, por que que você está pondo isso? Ela, mas eu falei, não é assim que conta a idade? Aí a que estava do lado, como que é que conta? Como que você sente? Então eu vou celebrar a vida, não em um tempo linear, mas celebrar tudo que está disponível aqui e agora, olhando para frente, que tudo isso, todas essas possibilidades estão aqui e é a minha intenção pura. Então, frequência elevada é isso, gente. É você olhar para esses pontos, é você olhar. Olhar, só olhar? Não, você olhe com a intenção. E você olha e começa aqui porque precisamos da mente. A mente, ela é boa para organizar, ela é boa para mapear, e ela faz parte do meu corpo, ó, querida mente, bem-vinda. Então, traga ela para o seu campo, para quê? Para esse planejar. Ah, então se é assim, como que eu vou materializar, manifestar isso que está aqui? Então, querida mente, vamos lá, em parceria, e aí vão precisar, gente, de novas conexões, novas sinapses. E até mesmo conexão lado direito, esquerdo, como que isso aqui funciona em unidade, porque é muita separação, é muita separação. Curso, né? Sim, sistema de inteligência. Gente, inteligência multidimensional. Então eu escolho estar em um outro paradigma, em um outro padrão. E o que está disponível e o que você permite acessar. Porque muitos vão perguntar, mas aí o que que acontece? E eu vou perguntar, e o que você permite, de acordo com o seu sistema de crenças? E aí, nesses programas, o que vem de autossabotagem, o que vem de procrastinar, o que vem de estar com um programa de servidão, honra a ancestralidade, que não consegue sair, cria, gente. Esse espaço que começa com um silêncio. Faça isso todos os dias, até você ter essa percepção através de um hábito que você não precisa pagar, gente. Que aí o outro fala assim, tá disponível. O que você veio fazer? Anota a pergunta, porque você vai ficar até o próximo encontro. E não é para responder com meia dúzia de palavras, meia dúzia, né? Desculpe. Ali poucas palavras definindo o que você veio fazer. Como que um ser ilimitado define em algumas palavras o que veio fazer? Esse caminhar com essa consciência, porque o convite aqui é consciência. Senão, se cair no programa, vai falar: ah, é assim mesmo. Ah, é assim mesmo. As coisas são do jeito que são, tudo é do jeito que é, e é assim. Gente, é fácil. É a primeira rodinha que encontrar e começar o Muro das Lamentações. Pode anotar aí e me falar. É na primeira rodinha.
O programa tá tão antenado que a hora que o primeiro falar, você já rebate. E aí sua frequência já vai. Aí já vem o segundo ponto, e o terceiro, e aí entra no drama, entra na vítima. Gente, os programas rodam assim, ó, porque eles sempre rodaram. Cláudia, eu vou brigar. Silencia, silencia. Veio a informação, estão falando ali, vá para sua presença. Não interage. Cláudia, mas vamos falar que eu tô diferente. Você quer voltar pro mesmo padrão? Tô na massa. O que você está escolhendo? Observa. Você tem um sorriso bonito? Sorria e observa. E se delongar a conversa e tiver lá um manifesto, né, de frequências que não são elevadas e cada qual ali trazendo o seu drama, a sua questão, dentro de você, comando para as suas células. Para mim não funciona assim. Ponto. Para mim não funciona assim. Amanhã é segunda, eu tô morto, eu tô exausto, eu não tenho ânimo, eu não tenho dia. E aí começa a não funciona para mim. Reivindique a herança divina que você porta em cada célula do seu ser multidimensional. Querido universo, mostre-me. Querido universo, estou pronto. E o que tem disponível, olhe, crie as condições. Não coloque limite antes mesmo de dar o primeiro passo. Porque para as outras coisas vai aparecer. Inclusive, parece às vezes até dinheiro. E aí você fala, não, caí, repetiu o padrão. Gente, para, esteja presente. Olha, é elevado eu agora tomar essa água? É elevado eu ir em tal lugar fazer isso? É elevado eu sair do meu piloto automático e já comprar isso, aquilo? Olha, gente, presença. Ninguém vai mudar a sua vida e nem te salvar. Então, você, querido e querida, que veio aqui com essa crença de salvar todo mundo, você reconhece o poder que tem nele? Porque se você reconhecer o poder que tem nele, você está vendo primeiro esse poder em você. Porque você só vê no outro o que existe em você. Porque o outro nada mais é que o seu espelho. Ele é um ator convidado por você no inconsciente que vibrou para te mostrar: ah, eu não sou capaz. Então vai vir alguém, um belo ator, para te dizer isso. Oh, e você faz um curso, você se empodera em oratória, em habilidade, em um dom de fazer um café, em fazer roupa, enfim, você vai lá e aí alguém diz: uau, você é incrível nisso. Quem está dizendo isso? Você, a sua vibração. Porque é ela que emana a sua energia, não é o que você fala. Cláudia, eu vou ficar um tempo em silêncio. Ai, que lindo. Fique e se perceba. E se perceba. Não atribua números ao seu corpo. Olha para o seu corpo como um universo de infinitas possibilidades, curas, vida longa, saúde. Ouça o seu corpo. Preciso tomar um remédio? Conecte com o remédio. Querida pílula, vamos entrar aqui em uma profunda conexão. Querida célula, células, vamos receber
este remedinho. Porém, queridas células, absorva somente o necessário. Vocês são inteligentes. Essa é a nossa inata. Corpo inteligente. Como que vocês acham que esses milhões, trilhões de células aqui comunicam e mantêm tudo isso aqui? Esperando o nosso comando, a nossa conexão. E o que você veio fazer aqui? Seguir? Mesmo padrão? E eu trouxe apagar as velhinhas aqui como uma metáfora, percebam, tá? Todo ano eu vim aqui para ficar apagando as velhinhas, todo ano, e mais uma. O programa das velhinhas pode ser aplicado em qualquer área da sua vida, tudo bem? Qualquer área. Para não cair no muro das lamentações. Ah, agora é tarde demais. Não dá mais. Olha quanto tempo já se foi. E o que é o tempo não é aqui, mas vamos trazer em um outro momento, o tempo simultâneo. E até mesmo a gente aprofunda tudo isso no curso, né? Pactos, acordos, juramentos, o que que é o tempo. Porque depois que você limpa tudo isso no campo, aí você vai acessar. Está disponível as suas habilidades. E aí você sai, né, com a iniciação, depois você coloca isso em prática, e de novo, e de novo, e de novo, até tornar, até tornar. É incrível. E porque senão você pode ficar aí. É tarde demais para mudar. É tarde demais para eu usar minhas habilidades, meus dons, talentos e um novo emprego. Ai, é tarde demais para eu sair do país. É tarde demais para eu amar, enamorar, considerando que o primeiro amar é o auto-amor. Porque você só vai amar o outro quando isso transbordar em você. Então, seja aquilo que você deseja. Não espere por encanto. Encante. Uau! E Cláudia, como que chama o curso? Empoderar de si mesmo. Que outro nome vamos dar? Autoestima, expansão, frequências elevadas. Que outro nome? Empoderar enquanto autenticidade, sua luz, sua verdade. Aí passa a pergunta, né? Como que você se define depois de todos esses anos e após você participar desse encontro multidimensional, e não importa o tempo que você assistiu, estando no agora, e quem está aqui no agora presencial, que está recebendo em tempo real essas frequências, gostaria de saber como será seu próximo aniversário e apagar de velhinhas. E eu sempre fofoco de mim. O meu eu cocriei. Quero estar com essas pessoas, quero alegria. E já disse, não quero palminhas. E aqui não temos velhinhas, temos alegria, frequências elevadas, conversa. E o que você gosta? É dançar? Quais as músicas, quais os momentos, e o que você oferece de alimento para o seu corpo, de alegria, de abundância. E foi um momento que eu adorei. E ainda conectei com Gaia. Falei, ai, quero estar aqui, ouvir a natureza em um estado do ser. Então, olhe para isso, porque se você quer saltar, né, dar um salto para um novo paradigma, um novo padrão. Então, olha para esse sistema de crenças. E o que você considera hoje como sendo toda a verdade. Cláudia, mas foi tudo que eu ouvi. E quantas historinhas a gente ouviu? Olhe para elas. Cruzar esse paradigma, gente. É o tema, né? O que você veio fazer aqui? Cruzar esse paradigma. E como que você o fará? E o que é cruzar o paradigma para você?
e o que é estar e permitir vibrar em uma outra frequência. Como atravessar para um novo paradigma? O como, ele não diz muito de nós, tá? Porque o como é ego. Use o ego a seu favor. Faça a pergunta diferente. Eu já trouxe essa pergunta para vocês. Para que eu estou vivendo isso? Para quê? Para quê? Para que eu estou fazendo isso de novo? Para que está vindo na minha vida de novo? Para quê? O como, gente, é o universo com as sincronicidades. Quando você escolhe, sincronicidades estão disponíveis. Esteja presente, sem ansiedade. Aí começa, né, o que eu vim fazer aqui, estar em plena harmonia. A harmonia é a expressão do amor, meu corpo, mente, pensamentos, clareza, meu campo emocional, saudável, alinhado com tudo que está aqui integrando o meu ser e o que eu tenho, uma consciência, tendo uma experiência humana de um ser multidimensional que eu sou, experienciando o humano. Ativação de DNA, que também está no curso. E o que você escolhe fazer aqui atualiza, porque é consciência. Nós somos consciência. Então, eu tomo água com consciência, eu alimento com consciência, eu expresso com consciência. E consciência com o que você pensa, tá? Porque esse pensar, ele vibra. As células, gente, elas são receptoras, elas vão receber isso. Mudei essa consciência, tudo muda. E no meu corpo, eu vou dizer por mim, isso é perceptível. E aí eu estou em um corpo inteligente, com consciência. Que lindo, né? Tudo bem, Nájila? Cláudia, como é que tudo funciona? Tudo é você. Exemplo? Adoro. Eu quero sorriso. Aí eu vou falar para todo mundo ficar sorrindo para mim. Ah, eu quero sorriso. Se o universo é espelho, é meu espelho, então eu vou sorrir, que vai sorrir de volta. Então eu vou emanar o que eu quero. Isso torna o que eu sou. E existe uma comunicação muito inteligente, tá bom? Levem isso, gente. Existe uma comunicação muito inteligente. E aí, aqueles acordos que eu disse hoje no início, estou no planeta Terra, estou indo. Aqueles acordos que fizemos chegam aqui com todas essas habilidades, você terá clareza sobre eles. Aqueles que são os acordos elevados, o seu propósito, ativa o seu DNA. Ativa, né, no sentido de eu vou acessar, porque já existe as minhas habilidades e os meus dons. Ah, então esse acordo ele torna o meu propósito, porque ele expande para mim e para todos que estão. E aqueles acordos que não são os mais elevados, eu tenho clareza sobre eles e encerro. Como? Gente, se está no inconsciente, usem as ferramentas, as terapias energéticas. Existem muitas que não precisa passar por catarse, não precisa nem lembrar, só dissolve, solta as correntes e as amarras. E quanto mais você escolhe acessar a habilidade, caminhar para a luz, você ilumina, ilumina, ilumina. Isso é chamado dimensão, a sua dimensão de enxergar amplia. Então, se isso amplia, o que estava ali repetindo no seu campo, se aquilo que iluminou aquela sombra, porque ela não vai ter mais frequência. Você não vai ficar colocando frequência nela, seja ela qual for. Você passar por catarse, você fica lembrando, lembrando aquilo. Lembra.
Então, eu vou passar isso, ai, sem lembrar, não vou nem lembrar do meu passado. Você quer ver? Eu já disse para vocês, vocês querem ver uma coisa mudar facinho na sua vida sem você ficar lembrando, é só você não pôr energia. Você não põe energia, você não põe frequência naquilo. Aquilo vai ficando tão longe. Gente, pode ser uma pessoa, às vezes pode ser um amigo. Você não põe energia e não olha, aquilo vai ficando tão longe que você fala assim, nossa, eu nem lembro. Então, você mudou o processo sem lembrar. Como que você mudou? Olhando para onde você escolhe ir, colocando energia e foco. Então, vamos lá? Todos aí prontos? Estejam presentes para essas frequências de hoje. É muito elevado trazer para nossa mente essas novas informações. É mais fácil quando a mente está tudo alinhado, tudo junto, porque aí nós não brigamos com a mente. Ela vai estar trabalhando nesse campo unificado que somos nós, em parceria. Seres multidimensionais, estamos interligados. Assim como também nós aqui no campo estamos interligados. E você também emana algo e vibração elevada em você. A mente, ela te ajuda a trazer para a consciência, perceber. E se em alguns momentos for elevado, verbalize. Se não for, em alguns momentos é só emanar. Entra em profunda conexão com você. Dê a permissão de sair desse tempo linear, mas dê o tempo necessário para isso e crie novos hábitos. E crie novos hábitos. Para chegar algo para você e dizer, assim não funciona mais. Ah, mas já funcionou. Você sim, você me trouxe até aqui, grata e honrada. Mas agora eu solto e escolho diferente. A cada instante faça isso. A cada escolha, a cada decisão, a cada momento que você estiver fazendo as coisas de novo, correndo, de novo, sufocando seus pensamentos. Pausas. Passos curtos, passos seguros, dê pausas e dê o próximo passo em uma vibração de consciência expandida, que é: eu estou percebendo o meu passo, eu estou presente, percebendo que agora eu estou tomando água. Esses novos hábitos e comandos vão criar situações novas que, de forma muito sincronizada, porque é multidimensional e você entra nesse entrelaçar multidimensional, outras coisas aqui estão sendo resolvidas no seu campo. Enquanto você olha em direção ao que você quer e a sua vibração, você está emanando isso no campo, então tem algo aqui, ó, que está sendo resolvido. Incrível! Mas se eu virar para trás e ficar olhando só para aquilo, aquilo cresce e eu posso estagnar. É um jogo de programas, nos aprisionando. Eu não vou brigar com esses programas. Eu vou escolher. Não fique muito tempo na inércia, porque pode drenar sua energia. Pode ter alguma coisa que te mantenha ali parado, acorrentado. Fica aqui. Existem coisas que estão ocultas que pode drenar sua energia. Aí você não tem força para ir. O próprio silenciar é silenciar em presença. Silencie ouvindo seu corpo.
Então, vocês já aprenderam aqui. Essa eu disse, gente, ó, solta. Esteja presente exatamente nesse agora, nesse ato de tudo novo entrando. Solta. E vamos conectando. Tudo novo entrando. Solta. Feche seus olhos, sinta seu coração batendo. E você ouve cada batida do seu coração. Seu coração pulsa, pulsa. E você recebe essa luz, essa chuva de luz dourada. Permita receber essa luz dourada que dissipa, dissolve todas as barreiras, dissolve essa camada que nos impede de acessar quem verdadeiramente somos. Essa névoa, ela vai dissipando, você vai sentindo seu corpo leve e vai sentindo uma paz mental, como uma grande paz de pensamentos, essa paz interna, e vai expandindo, expandindo esse campo, recebendo essas frequências elevadas da luz. E cada corpo é trabalhado e recebe de acordo com o que é mais elevado para você nesse momento. Os tratamentos são pontuais, cirúrgicos, amorosos, em luz, em consciência de que é possível um novo caminhar amoroso. E sinta o coração expandindo. Sinta o coração pulsando e pense com o coração. Sinta com o coração. Fale com o coração, que é multidimensional. E perceba a vibração expandindo, porque a frequência mudou nesse campo maior. E você se vê muito maior, muito maior. É isso que veio fazer nesse momento. Relembrar quem você é. É isso o que veio fazer aqui. Não pare. Dê o próximo passo em direção a você, sua essência, ser magnífico, muito maior do que imagina. Apenas receba.
Apenas recebo. Ah, e sente o frontal expandido, recebendo essa chuva de luz dourada, e vai percebendo seu corpo, agradecendo. Sinta seu corpo, mexa as mãos, os pés, vai chegando, agradecendo essa egrégora de luz e a confiança de todos vocês nesse entrelaçar. Muito lindo, gratidão. Nossa, essa expansão de luz, frequências muito elevadas, uau, muito lindo. Grata.